qualidade do som que permite distinguir um som forte de um som fraco. Vamos fazer essa questão 1. E aí diz assim, por meio da amplitude de vibração da fonte sonora é definida por... Pessoal, aqui nesse caso, olha só, aqui nós já vamos direto na letra C, gente, tá? Certo? Nós temos as qualidades fisiológicas do som, tá? Esse é o título, qualidades fisiológicas, certo? Do som. São 3, vamos trocar a cor da caneta, tá? É altura. Ah, professor, mas não é altura aqui. Não, não é altura nessa questão. Nós temos a intensidade. E nós temos o quê? Nós temos o timbre. Timbre, tá? Então eu vou fazer uma explicação que daí já vai servir para os outros assuntos também, correto? E aí então nós vamos fazer assim, a altura, tá? O gabarito é C. A altura é a qualidade fisiológica do som que está relacionada com a frequência sonora. Pensa assim, frequência sonora, frequência do som. Como assim, professor? Frequência do som. Através da altura, nós podemos distinguir um som alto de um som baixo, tá? O som alto. O que é um som alto, professor? O som alto é aquele que tem maior frequência. Tá, e o que seria um som alto, professor? Um som alto não é volume. O som alto, ele representa, tá, um som mais fino. Sabe a voz da criança? Tá? Sabe a voz feminina? Ela é de uma qualidade fisiológica chamada de frequência, som alto. É um som de maior frequência. Ah, ele é agudo então, professor. É isso aí, tá? O som alto, ele é um som agudo, tá? Seria o agudo. Deixa eu só colocar a paleta aqui para cá. Ó, maior frequência é o agudo. Agudo. Tá bueno? Tá? É um som fininho. Isso é um som alto. Tá? E o som que ele é baixo, o som baixo, ele tem o quê? Ele tem menor frequência. Professor, som baixo, o que é na verdade? O som baixo é aquele som que ele é grave. Tá? É a chamada voz do locutor. A voz do locutor. Certo? Então, isso é um som baixo. É um som grave. É de menor frequência, menor quantidade de vibrações. Ah, tá, professor. Agora vem essa qualidade aqui, ó, que é a resposta da questão, tá? Que é a intensidade. Tá? Deixa eu só fazer um balacator aqui. Balacator. Ó. Tá? Então aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a intensidade. A intensidade, ela está relacionada com a potência. Olha só. Amplitude. Tudo eu posso pensar, professor. Sim. Amplitude, volume sonoro, óbvio, né? Energia sonora. Ah, tudo é mais, sim. Potência. Eu vou abreviar porque senão fica chato, tá, pessoal? Aqui. Depois eu tenho que falar também do timbre. Então, olha só. Através
da intensidade, você vai poder diferenciar um som forte de um som que é fraco. Professor, o que seria um som forte? É o som amplificado, é o som que a gente está usando aqui do microfone, tá? Amplificador. Ele é um som forte. É o cara que está berrando. É um som forte. Certo? Então, isso é um som forte. Então, então é maior tudo ali. Maior amplitude, maior volume. Certo? Tudo isso aqui eu descrevo, ó. Maior amplitude, maior volume, tá? E o som que é fraco é um sussurro. É quando o cara tá cochichando, certo? Então isso é um som de menor amplitude. Ah, professor, menor volume, menor potência, tá? E o último, para fechar aqui, nós temos o 3. O 3, que vai ser o timbre. O timbre é uma qualidade fisiológica que permite identificar o som. Identifica o som, tá? Identifica o som. Como assim identifica o som, professor? Tá? Certo? Através do número de harmônicos. Número de harmônicos. Cara, bem facinho. O que seria identificar o som? Né, tu toca as notas musicais, as mesmas notas musicais com a mesma altura, né, obviamente, e com a mesma intensidade num piano e as mesmas notas num violino. Eis o detalhe, né? Tu vai conseguir identificar um som do piano é diferente do som de quem? Obrigatoriamente, tá? Vai ser diferente do violino. Concordam? Deixa eu só fazer uma coisa aqui para ficar mais didático, para que tu possa enxergar aí, correto? Então, através do número de harmônicos, tá? O som do violino, ele é mais estridente, tá? Tu tá identificando, tem a ver com a forma, é a forma da onda, né, professor? É, o formato da onda, formato da onda. Tá? Formato da onda. Então, obrigatoriamente aqui, tá? Obrigatoriamente aqui nós temos, né, o timbre, correto? Então, essas são as qualidades fisiológicas do som. Gostou? Bom, daqui a pouco tem mais para você, tá? Por quê? Porque tem mais uma outra questão que depois eu vou dar um macetezinho, que agora está bastante recheado aqui, mas como eu já fiz uma explicação mais contundente, depois nós vamos, então, obrigatoriamente, né, trabalhar com esse macete. Mas agora está liquidada a letra C.